eu vejo que todo mundo tá bastante angustiado. É um momento de uma aprovação muito difícil, né? Eu Sim, acho que alguns até podem achar, de certa forma, egoísta a gente conversar sobre eleições num momento como esse, mas eu brinquei hoje na live que eu participei com o Conselho Federal de Contabilidade que eu acho que a gente parar de pensar em coisa ruim, né? Ocupar esse tempo também, e também para a gente não enlouquecer, né? claro. Então eu tentei te apresentar no vídeo um pouco antes, mas vou fazer de novo. Graduado em Direito e mestre em Ciências Políticas Sociais pela Universidade Estadual de Maringá, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Eleitoral pela Universidade Nacional Autônoma do México e em Direito Público pelo Instituto Processo de Brasília. Membro fundador e coordenador institucional da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, que é da onde a gente se conhece, foi meu padrinho de academia, né? E já te disse, enfim, tu sabe também o quanto o apreço que eu tenho por ti e o quanto eu te admiro profissionalmente. Então é um prazer estar conversando contigo hoje sobre esse tema que é tão espinhoso. Estes temas, né? Sim. Tá contigo a bola. Pô, meu amigo, na verdade eu que agradeço e só um pequeno ajuste, é doutorando ainda, eu não paguei essa pena ainda do doutorado, mas Verdade. espero pagá-la em breve. Então vamos lá, né? Um prazer é todo meu, você que é uma referência aí na contabilidade eleitoral brasileira, trazendo uma inovação gigantesca aí, Imagina. acima de tudo deixando a possibilidade de resoluções e um legado para esse que é um problema no Brasil inteiro, que é a contabilidade eleitoral, a contabilidade partidária. É daí porque eu sou também um fã do teu projeto, você sabe disso, um apoiador, um divulgador, conte conosco, porque tudo que for para o bem do direito eleitoral, da contabilidade eleitoral, o bem último, a bem da verdade, acaba sendo a democracia mesmo. Então, parabéns, a honra é toda minha. É uma pena que não deu certo, né? Mas, por outro lado, está todo mundo isolado, a internet está colapsada, as redes sociais estão colapsadas, todo mundo está usando esse instrumento da live e a gente tem que ter, acima de tudo, nesse momento, paciência, né? Com Bom, certeza. a grande pergunta aí que não quer calar e que atinge a todos os que militam na área é sobre as eleições de 2020. E aí, adia ou não adia? Unifica ou não unifica? O que você acha? Me diz aí, me dá a tua opinião. O único caminho que é impensável de que a gente não pode tolerar de forma alguma é a unificação. No meu ponto de vista, acho que especialmente para uma democracia jovem como a nossa, um dos principais pilares, eu diria, é justamente a votação frequente, né? Para manter essa democracia saudável, essa democracia com vitalidade, é a gente coletar a vontade das pessoas pelo voto com a maior frequência possível, né? E você Legal. falar em eleições a cada 4, a cada 5 anos, me parece um baque, uma violência até, né? Você sabe que a ABRADEP, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, da qual nós temos a honra de fazer parte, tem, aliás, um posicionamento já estabelecido a esse respeito, lá de 2015, quando essa história da unificação das eleições surgiu com força, acabou não passando, e até a Marilda Silveira, grande advogada, que fez uma live recente, acabou, junto com o Joelson Dias, também outro grande advogado, amigo, parceiro, ex-ministro do TSE, também com Daniel Falcão, grande advogado, professor da USP, eles fizeram e redigiram aquilo que consubstanciou o posicionamento da Academia Brasileira de Direito Eleitoral em 2015 e elencaram ali 7 grandes temas. Acho que você poderia, assim como nós, disponibilizar esse estudo, que nem é tão grande, tem ali 10 páginas, salvo engano, dizendo de um modo muito objetivo, em 7 grandes tópicos, por que a unificação ela depõe contra o desenvolvimento da democracia. Seja porque os interesses gerais se sobrepõem aos interesses locais, seja porque
essa alternância e exercício democrático, participação, fica mais distanciada, reduzindo essa concepção da importância do exercício soberano, seja porque a propaganda eleitoral vai ficar mais cara, enfim, são vários os motivos pelos quais a academia, naquela ocasião, posicionou-se contra a unificação. Daí porque é bom a gente ter em mente que muitas pessoas, oportunistas ou não, estão valendo-se desse momento de pandemia e desse momento difícil pelo qual o mundo passa, para defender de novo essa bandeira travestida da palavra adiamento. Na verdade, são coisas diferentes. Adiar a eleição de 2020 significa dizer o seguinte: a eleição de 2020 vai acontecer apenas numa data postergada, adiada, né? Agora, unificar a eleição significaria não adiar a eleição atual, mas cancelar a eleição atual. São coisas diferentes e é importante que nós deixemos isso absolutamente claro, absolutamente marcado. O cancelamento a gente vê, e aí para dizer da unificação, com uma inconstitucionalidade ali bastante clara, porque isso implicaria na prorrogação dos mandatos atuais aí por mais 2 anos. O adiamento é possível, e aí nós teríamos que falar da teoria da possibilidade e da probabilidade. O adiamento é possível? É possível. É provável? Ainda não. E por que nós estamos dizendo isso? Porque nesse momento que a gente está vivendo, o que mais nós estamos tendo aí, pelo menos é a percepção que eu tenho aqui da zona rural, é achismo, né? Tem um monte de gente aí que virou agora especialista em achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Então, assim, para a gente não cair nessa coisa do achismo, vamos pensar aqui com aquilo que a gente tem de oficial na mão. O que nós temos de oficial? É um posicionamento, pelo menos até hoje, pelo menos até esse minuto, do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que o calendário eleitoral está mantido. Bom, se o calendário eleitoral está mantido, então nem mesmo o adiamento da eleição ainda está definido. Amanhã nós não sabemos se adiar por mais 1 mês, por mais 2 meses, se produzir qualquer tipo de ajuste. Isso aí é outro assunto. Mas hoje o que nós temos é uma posição pelo não adiamento, muito menos pelo cancelamento com a respectiva unificação. É isso que nós temos. Em que pese, e é importante que seja dito, os Estados Unidos, que vivem um processo de primárias para as suas eleições presidenciais, adiaram algumas primárias já lá diante do coronavírus. A França, que passa por um processo de eleições municipais, adiou o processo de eleição municipal por causa do coronavírus. Eu recebi hoje um link de um site ali de Foz do Iguaçu, no Paraná, divisa com o Paraguai, no sentido de que as eleições paraguaias teriam sido postergadas. Eu não consegui checar nos sites oficiais do Paraguai se isso de fato é verdade ou se é fake news. A Bolívia, que passa por um processo de eleição suplementar complementar presidencial, cuja eleição anterior foi anulada, também noticia que adiou este procedimento por conta do coronavírus. Então é fato que, e todo mundo está vendo, que o mundo tem adiado aí alguns dos seus procedimentos eleitorais. É possível que o procedimento do Brasil venha a ser adiado diante de todo o cenário? É possível. É provável? Hoje não, porque o que nós temos de oficial é um posicionamento pela manutenção, repito, do calendário eleitoral. Pois muito bem. Com certeza. Vamos lá. E dito isso, né, até aproveitando o gancho e com essa manutenção natural, né, por hora, claro que vai depender muito dos próximos, da evolução dessa pandemia nos próximos meses, né? Óbvio. Ótimo, que muito precisamos ter essa sensibilidade, claro. Mas hoje, com o que a gente tem na mão, com o calendário eleitoral mantido, partidos, pré-candidatos precisam agir, né, tomar suas providências com o calendário que temos aqui. E daí, dúvidas mil, né? É um contexto diferente, é um contexto de cartórios fechados, né? De os próprios TRS funcionando muito por videoconferência. E daí que eu te pergunto, filiação partidária, troca de partido, os procedimentos, o que tu nos conta? Vamos lá, muito legal. Filiação partidária é o seguinte, de novo, tendo em vista que o calendário eleitoral está mantido, esta semana, aliás, hoje um dia, né, dia 1º de abril aí,
entenda bem, não é mentira isso que nós vamos falar aqui, é sério, não é brincadeira, não é fake. Esta semana é a semana derradeira para as trocas de partidos, a questão da janela, que se aplica apenas e tão somente aos vereadores, é importante que se diga isso, deputados estaduais, federais, não são ali contemplados pela janela partidária, que, aliás, esse é um negócio, enfim, que a gente poderia falar horas aqui com um aspecto crítico sobre essa história da filiação partidária no Brasil. Nós não temos no Brasil a teoria do mandato imperativo, essa história da fidelidade partidária que fez surgir a janela é algo que não tem nem muito sentido e não resiste a nenhuma aprovação científica, jurídica, ela é absolutamente pragmática, tanto que não se aplica a exercentes de mandatos do Executivo e por uma razão, de novo, repito, pragmática, porque aquele que é mandatário do Poder Executivo não tem suplente. Então, se ele trocar de partido, quem é o suplente do partido que vai assumir isso, né? O sistema de votação majoritária, aliás, não permite que isso aconteça. Então, a gente criou ali 2 pesos e 2 medidas. Eu criei essa história, inclusive, por resolução lá em 2007. Depois o Congresso, talvez para fazer algo para agradar a voz das ruas naquele momento, que criticava muito aquela coisa do troca-troca partidária, e aí disseram, vamos moralizar essa coisa aí, e vamos acabar com essa farra e criar essa história de filiação, que conseguiu depois ser piorada pelo Congresso Nacional e foi introjetada no nosso ordenamento jurídico por meio de uma PEC. Bom, e aí, nessa história de fidelidade, inventamos uma janela que autoriza a dizer o seguinte, olha, você tem que ser fiel, mas na janela você pode ser infiel sem ser considerado infiel. Que loucura, né? E essa janela só se aplica agora aos detentores de mandato concorrentes à reeleição, em resumo, vereadores. Bom, feita esta crítica, sobretudo para aqueles que gostam da matéria e academicamente falando, e eu sei que tem muito estudante aqui de pós e de graduação que poderia, inclusive, se aprofundar nessa história toda, assim como em várias outras coisas do direito eleitoral, que é absolutamente fragmentado, é uma coxa de retalhos mesmo. Bom, e eminentemente jurisprudencial, né? Eminentemente jurisprudencial, insegura, com uma composição dos tribunais absolutamente cíclica, com um corpo julgador emprestado, por assim dizer, de outros órgãos do judiciário e também da sociedade. A cada mudança de composição, o que é bom por um lado e ruim por outro também, você tem aí uma evolução ou involução dos entendimentos da jurisprudência, tanto que ora pode outdoor, ora não pode outdoor, ora pode isso na pré-campanha, ora não pode isso na pré-campanha. Verdade. É uma loucura, né? É uma loucura, o que nos faz e nos obriga a estudar sempre, diariamente, daí porque é importante que nós estejamos sempre antenados, sobretudo para vocês que são contadores também, porque isso impacta diretamente na questão da prestação de contas. Olha que loucura. Totalmente. Né? Totalmente. Agora, veja que coisa, a gente começou de falar de filiação partidária e não falamos da filiação partidária, né? Apenas para não perder a oportunidade de fazer aqui os adendos e críticas que não podem passar despercebidos. De modo que esta é a semana derradeira para aqueles que desejam trocar de partido, leia-se vereadores, se não é vereador, é deputado estadual, deputado federal. Ele quer sair do seu partido para concorrer por um outro partido a prefeito. Ok, dá para fazer? Dá. Como é que faz sem correr risco? Tenta conseguir uma carta de anuência, uma autorização do seu partido para que você dele saia sem ser considerado infiel. Contrário disso, e se você não tem ali um dos motivos que lhe autorizam a fazê-lo, perseguição reiterada, descumprimento reiterado dos programas e do estatuto do partido, assim reconhecido em ação própria pela Justiça Eleitoral, se você não tem um desses motivos e não tem a carta de anuência, o partido pode requerer aquela vaga que é assim considerada pela jurisprudência do partido para você que foi o trânsfuga, para você que saiu do partido sem ter ali uma autorização, uma justa causa. Pois bem, a legislação fala que, considerando que não pode ainda ter no Brasil mandato
as candidaturas avulsas, o mandato é um monopólio do partido, você precisa, então, estar filiado a um partido no mínimo 6 meses antes da eleição para ser candidato. E esses 6 meses se encerram nessa semana. Detalhe, se encerram no dia 4. O dia 4 é sábado. Os cartórios eleitorais estão fechados. Então, há um procedimento, entre no site do seu respectivo tribunal do seu estado, fale com o seu advogado, fale com o seu contador, com o seu dirigente partidário, para ver qual é o procedimento nesse momento de isolamento a ser seguido. Os tribunais estão atendendo por e-mail. Alguns tribunais estão exigindo que, se você não conseguir mandar o e-mail, pegue uma carta de filiação e reconheça a firma. Mas como é que você vai reconhecer firma, meu amigo, se os cartórios e os tabelionatos também estão fechados? E aí, procura teu advogado, procura teu contador, liga para o tribunal, que vai ter ali uma solução no PJE, porque agora tem esse detalhe, tudo é processo judicial eletrônico, não existe mais papel. Para fazer o PJS tem que ter um cadastro. Então, a coisa não é assim tão complicada, mas também não é tão simples. Você precisa procurar quem te ajude. Não deixe para fazer isso na sexta ou no sábado. Hoje é dia 1º, você tem 2 dias ainda. Faça isso logo. Detalhe, vai trocar de partido? Vou. A legislação fala que para você sair do seu partido, trocar de partido, você tem que comunicar o seu partido que você está saindo e filiar-se ao novo. Anderson, mas agora o parágrafo único lá do artigo 22 da Lei dos Partidos Políticos, da Lei 9.096, diz que se eu não comunicar o meu partido antigo, basta que aquela filiação que eu fiz ao partido novo, ela se sobrepõe sobre o antigo. Ok, legal, é isso mesmo. O sistema de filiação inteligente entende isso. Como advogado, aconselho, comunique o antigo. Primeiro porque é um gesto de boa-fé, poxa vida. O partido antigo precisa se programar. Às vezes ele estava até contando com você, meu amigo. Dentro da lista de possíveis pré-candidatos, estava até separando dinheiro. Olha aí, ó, os contadores. Ele estava até fazendo uma previsão financeira dentro dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, dentro do fundo partidário, para gastar com você, meu irmão. E aí o partido fica sabendo só depois, quando o sistema Filia Web, depois do dia 15 de abril, cruzar as informações, ele vai receber lá, ó, mas o Guilherme não está mais no meu partido, caramba, ele nem me avisou. E aí, se esse partido quiser depois lá na AIRC, Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, impugnar a tua candidatura, dizer que você não observou aquilo que diz o artigo 21 da Lei dos Partidos Políticos, aí você já vai se ver enredado com a necessidade de defesa, vai ter que contratar advogado, contratar contador para te defender, justificar tudo isso. Então, nosso conselho, siga o procedimento. Você vai evitar questionamentos futuros, tá bem? E não deixe fazer no sábado, faça já amanhã. Com certeza. A gente tem conversado com muitos cartórios também, Anderson, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e ele está se dando uma prioridade, né, justamente para os eleitores que pretendem concorrer a cargo, né, em função dessa restrição de serviço. Então, pelo menos que se priorize a questão de domicílio eleitoral, a questão de biometria, né, então que se priorize o atendimento a esses eleitores. E eu queria aproveitar, Anderson, nessa linha para te perguntar, né, vencida então essa questão do prazo da filiação, a próxima pergunta natural, e eu sei o quanto é ardiloso, quanto é difícil esse contexto, que é a desincompatibilização. É um ponto polêmico, né, e eu acho que é uma essa incerteza, essa angústia que se criou com a questão da pandemia, você pegar os secretários de saúde, por exemplo, agora, ou membros do executivo que pretendiam se candidatar, mas numa situação como essa, e daí? Vai desincompatibilizar agora? Não vai? Então, queria que tu comentasse com a nossa audiência um pouquinho essa que seguramente são dúvidas diárias, né, da nossa carteira de clientes. A desincompatibilização, a gente precisa entender para que ela nasceu, né? Por que a desincompatibilização, quer dizer,
o que é desincompatibilizar? É tirar aquilo que o torna incompatível. Então, se você não elimina aquilo que te torna incompatível, incompatível do quê? De ser candidato. Você, como o próprio nome diz, não pode ser candidato. O afastamento, igualmente. Por que a legislação, então, criou a figura da desincompatibilização e do afastamento? Por uma razão simples até, para evitar eventual abuso, eventual uso indevido por aquele que é ocupante de um cargo e que detém uma natural vantagem, por assim dizer, sobre aqueles que não detêm, e acabar desequilibrando o pleito. Por essa razão, então, é que criou-se a necessidade da desincompatibilização e afastamento. E há um sem número de cargos e exemplos aí que obrigam a desincompatibilização e afastamento dessas pessoas desse sem número de cargos. Então, para dar um exemplo prático aqui, o secretário de saúde, olha que coisa, o secretário de saúde que deseja ser candidato a vereador. Esse cidadão tem que se desincompatibilizar do seu cargo, num prazo ali de 6 meses, por exemplo. E aí esse prazo vence quando? Agora, essa semana. Então ele precisa pedir exoneração do cargo dele, de secretário, para que ele não fique incompatível por ocasião do seu pedido de registro de candidatura. E aí essa desincompatibilização ela tem que ser de fato e de direito, tá bom? Ela tem que ser ali comunicada, tem que ser ali chancelada por escrito, guarda bonitinho, e ela tem que acontecer de verdade. Nós já vimos inúmeros casos aí que muitas vezes o cidadão se desincompatibiliza de direito no papel, mas continua trabalhando. Médico, por exemplo, médico do município, ele faz de conta que saiu ali e continua atendendo, trabalhando, usando carimbo de outro, receita de outro. Isso aí já vi bastante, já vi muito. Então, a desincompatibilização ela tem que ser de fato e de direito, tá bom? E isso acontece agora. E qual que é o problema? Então, alguns. Primeiro deles. Pô, Anderson, mas você só problematiza, né? Mas é para isso aí que a gente está conversando, né? Vamos lá, se estiver muito ruim só falando de problema, me corta aí. Então, vamos lá para alguns problemas. O primeiro deles, e aí, eu vou pedir a desincompatibilização e a eleição é adiada. Como é que fica? Bom, meu amigo, de novo, vamos voltar para a história do achismo, né? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem na mão hoje, né? O que a gente tem na mão hoje é o que o calendário eleitoral está mantido. Então, desincompatibiliza. Segunda coisa, verifica lá, o Tribunal Superior Eleitoral tem uma tabela exemplificativa que não exaure todas as opções. Consulta o advogado aí da tua confiança, teu contador, o teu partido, para ver qual que é o prazo adequado da sua desincompatibilização e afastamento. Hoje, um pouquinho antes da gente começar a nossa live, aí, o nosso bate-papo, eu recebi um telefonema de um coronel que ocupa um cargo de secretário, por assim dizer, diretoria, me perguntando qual era o prazo. E aí eu tive que perguntar, me dá detalhes do seu cargo, qual é o cargo eletivo que você pretende disputar, e aí a gente tem que fazer uma pequena pesquisa ali para dar alguma segurança nessa desincompatibilização. Chefe do Detran, dias atrás. Então, enfim, não dá para a gente ficar exemplificando. A melhor dica aqui é consultar os especialistas da sua confiança e também a própria legislação e tabelas já disponíveis amplamente no site nos sites eleitorais. O afastamento, regra geral, 3 meses para servidor público em geral. É importante ver se você se enquadra nesse quesito. E aí a crítica é a de que esse afastamento de 3 meses, que é a regra geral, talvez tenha se mantido ainda por um equívoco das reformas eleitorais, uma vez que esse afastamento coincidia justamente com o período anterior da campanha, que foi reduzida pela metade, em 45 dias, só que a legislação esqueceu, ou não sei se esqueceu, enfim, não reduziu o prazo de afastamento. E aí você gera uma série de problemas, que olha que coisa. Como é que o servidor, antigamente, comunicava o seu afastamento? Ele era escolhido em convenção, levava a ata da convenção lá para a sua chefia e dizia, olha,
fui escolhido aqui em convenção e vou participar lá da eleição. Portanto, estou aqui comunicando meu afastamento. Só que agora ele tem que se afastar exatamente 40, 30, 45 dias antes da convenção, inclusive, acontecer. Aí o cidadão comunica que tem o desejo de concorrer, o desejo de participar da convenção, o desejo de ser escolhido dentro do seu partido, e ele vai para a convenção e não é escolhido. Você já pensou? Ele ganhou ali 30, 40 dias de férias. O que vai fazer com um cidadão desse? É uma anomalia da lei. Cuidado. Muita gente, inclusive, acabou sofrendo ações de improbidade por causa disso, porque tinha o servidor ali de má fé também. O cidadão que se afastava dizendo, vou concorrer, e chegava lá na hora da convenção, ele nem aparecia. Ele nem aparecia. E aí, não dá, né? Não dá, porque o afastamento, em regra, é remunerado. Nesse caso do servidor público, regra geral, estou falando de afastamento, tá bom? Não estou falando da desincompatibilização. Então, uma série de problemas aí que remanesceram dessa alteração eleitoral e que precisam ser vistos aí com cautela. A gente, inclusive, Guilherme, que acha que agora só precisa se afastar quando for escolhido, no prazo de 45 dias anterior. Veja, se o seu pedido de registro de candidatura for impugnado pela ação própria, né, a ação de impugnação de registro de candidatura, demonstrando ali a ausência de afastamento do prazo legal, porque assim determina a lei, o seu pedido de registro de candidatura pode ser indeferido, tá bom? Então é bom ficar atento a isso daí. Com certeza. E o que mais, assim, Anderson, tu comentaria, né, para deixar uma mensagem para quem está pretendendo se candidatar, né? Que outros cuidados, além dessa verificação do tempo de afastamento, desincompatibilização, né, do que cuidar, que outros cuidados tu sugeriria? Legal, muito legal. Olha só, o pessoal que ocupa cargo em associações, alguns líderes e membros de associações precisam ficar atentos, sobretudo aquelas que recebem recurso público, aqueles líderes que são remunerados ou que têm um certo poder ou participação sobre a população, por assim dizer. Consulta aí o especialista, enfim, as pessoas da sua confiança, para verificar se não é o caso de você se afastar, ainda que você não ocupe necessariamente um cargo público. A Isabel Mota, nossa querida amiga advogada lá do Ceará, que estava nos assistindo ali no Instagram, nós tivemos um caso em parceria com a doutora Isabel, em que um colega, presidente da União dos Vereadores do Ceará, acabou não se desincompatibilizando ali do cargo e teve a candidatura impugnada e o registro indeferido em primeira e segunda instância, e depois no TSE nós conseguimos reverter isso daí. Até, se você assim quiser, podemos disponibilizar o parecer que fizemos, demonstrando que, naquele caso, era desnecessária a desincompatibilização desse ilustre colega, desse ilustre presidente vereador, então candidato à reeleição e como de fato foi reeleito. Então não era o caso, mas veja que o juiz eleitoral entendeu de uma forma, o Tribunal Eleitoral de outra, e o TSE acabou depois concordando com a nossa tese. Então é bom ver todas essas coisas com antecedência, com a precaução devida, analisar todo esse custo-benefício, esses riscos, para tomar as decisões que são ali mais apropriadas. Em relação a outros cuidados, há cuidados prévios aí que a gente precisa fazer para não ser pego de surpresa ali e depois tendo que tentar resolver essas questões todas, como fomos pego de surpresa agora com essa história do coronavírus, né? A primeira delas é checar, por meio do seu advogado, do seu contador, a situação do CNPJ do partido. E aí eu estou falando da tua área. A gente sabe que tem muito partido aí que nem CNPJ tem, que está com o CNPJ vencido. Qual é o problema, né? O problema. Aí o cidadão vai deixar para ver isso aí que horas? Tem que ver agora já. Aliás, já passou da hora de ver, né? Segunda coisa é verificar a validade do registro do partido perante a Justiça Eleitoral. A maioria dos partidos no Brasil são comissões provisórias, especialmente nos municípios.
há uma deficiência histórica, seja porque não há ainda uma cultura de fortalecimento intrapartidário, especialmente nos municípios, o que é uma pena, porque a vida acontece de fato de direito no município, a política se faz no município, né? As pessoas votam e estão sempre filiadas a um partido, não no estado, mas no município, né? Então veja que coisa, o município que precisava ter um partido fortalecido acaba não tendo, e uma estrutura muitas vezes inexistente. Então a primeira coisa, e daí porque eu quero de novo reforçar a razão pela qual a gente exalta o seu trabalho, Guilherme Sturm, porque o seu trabalho ele visa justamente a chamar atenção para esse detalhe, que o partido ali no município precisa estar bem estruturado, né? E isso vem em benefício do próprio partido, sobretudo agora, nesse momento, com o fim das coligações, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, eu espero. Então, Sim. checa a validade do teu partido, se for comissão provisória, tenta se transformar num diretório, isso vai evitar interferências indevidas que a gente está cansado de ver do diretório estadual sobre a comissão provisória, o partido do município que tem ali toda uma caminhada, já uma série de compromissos locais feitos, se desagradam muitas vezes o cacique do partido lá no estado, o cacique acaba dissolvendo aquela comissão provisória, nomeia uma comissão nova às vésperas ali do período de preparação eleitoral, apenas porque aquela comissão o agrada. E aí uma série de problemas acontecem, tudo isso vai parar na justiça, vira um problema danado, e aí aquele ranço, aquele trabalho, aquele dinheiro que o partido acabou tentando economizar para não fazer a sua estruturação necessária, essencial, anterior, acaba muitas vezes gastando 10, 20, 30 vezes mais para tentar correr atrás do prejuízo. Então, tomar cuidado com isso, verificar se o prazo não está vencido perante a Justiça Eleitoral. Se tiver vencido, dá tempo de renovar. É um procedimento relativamente simples, o teu contador vai te ajudar com isso. Não, e sabe, Anderson, que a gente, ano passado, em maio, a gente teve um estudo encomendado pelo Valor Econômico. Nós pegamos 8 siglas partidárias de 8 siglas com grande capilaridade no Brasil, né, somadas chegaram a cerca de 38 mil diretórios partidários, então são bem representativas, e de cada 10, 7 estavam com CNPJ inapto, né, proibido de ter atividade. E uma coisa que é perigosa agora, né, com a ADI do ministro Gilmar, né, então, orientando que não se pode mais suspender o registro de um partido automaticamente pelo fato de ele não ter prestado contas em algum período, né? Eu vejo que está se modulando agora esse entendimento para baixo, né? Se ajustando Sim. esse procedimento. O próprio exemplo é a ação que foi julgada segunda agora em Rondônia, pelas mãos do... A ação que foi acompanhada pelas mãos do Manuel, que também é colega nosso, né, o doutor Manuel, colega nosso Sim. de Abradep, Sim. onde o TRE julgou que se ative, que se levante a suspensão de todos os diretórios de todos os partidos do estado de Rondônia. Mas o que acontece, né? Isso é uma solução definitiva? Não, isso é simplesmente uma reorganização procedimental. Porque Sim. o que vai ser o ato contínuo agora? A Justiça Eleitoral vai abrir todos os processos de suspensão, porque as contas, de fato, permanecem não prestadas. Sim. Então é uma falsa sensação de irregularidade. Os partidos, na verdade, vão ganhar algumas condições para se organizarem, mas eu, com certeza, se fosse candidato a essas alturas, ou pretenso candidato, melhor dizendo, estaria bem preocupado em dar uma olhadinha para ver como é que está a situação do meu partido e se ele realmente vai ter seriedade e condições para se regularizar. Claro, isso tem que ser feito agora. E pegando o teu gancho, o partido precisa checar desde já se as contas anuais, aquelas contas regulares, que até o dia 30 de abril todo partido tem que apresentar, isso no ano que não tem eleição, porque no ano que tem eleição tem uma periodicidade eleitoral maior. Também. Né? Essas contas anuais, que foram, como você bem disse, declaradas não prestadas, geram para o partido justamente o impedimento do recebimento da quota parte do recurso partidário e, salvo engano, também do FEFC. E aí, veja, se não gera do FEFC, me corrija, por favor, se me equivoco.
Agora, veja, tudo isso precisa ser checado agora, essas pendências precisam ser regularizadas agora, para dar ao partido justamente a oportunidade de abrir as contas bancárias específicas que ele precisa abrir, que são ali de 3 a 5, no mínimo, né? A conta para o FEF, que é a conta geral, a conta para o fundo partidário, a conta da cota de 30%, a conta específica para a utilização dos recursos do fundo partidário para atividades de educação e fortalecimento partidário. Então, há uma série a conta para a campanha. Preparativos, né? Isso. Tudo isso tem que ser feito agora. Tudo isso tem que ser feito agora. Saber arrumar a casa agora, muito embora nós sabemos que esses aproximados 2,4 bilhões do FEFC e aproximados 1 bi do fundo partidário não devam chegar para todos os municípios, mas é esse o pulo do gato. Talvez chegue justamente para aqueles que, em primeiro lugar, estejam com a casa arrumada e, em segundo lugar, saibam pedir esse recurso. Em terceiro lugar, demonstrem capacidade de bem apresentar a sua prestação de contas. Não, eu iria até além, né? Com a lei da anistia, né? Com a apelidada lei da anistia, o prazo de prestação de contas ainda se deu uma colher de chá, que ele passa do 30 de abril para 30 de junho, né? Então foi dado para fazer o encontro da prestação de contas com o SPED contábil, que é entregue para a Receita Federal. Mas é um período de organização, né? Os partidos vão ter, pela primeira vez, um desafio gigante de fazer esse recurso chegar, então, a uma capilaridade de beneficiários muito maior, geometricamente maior a eleição passada. E aqui a gente não está falando nem de uma dificuldade técnica, né, jurídica, contábil, mas uma dificuldade operacional. Né? Você vai ter que mandar dinheiro para milhares de candidatos. Então, de fato, é um período para se atentar e se organizar, né? Sim. E por último, Anderson, queria te ainda tocar contigo em 2 pontos, né? Okay, fim claro. de coligações e fundo especial e o Covid-19. Não poderia deixar de provocar. Fim das coligações. Muita gente preocupada com isso. De uma forma muito rápida e objetiva, para não cansar aí os teus seguidores, os teus espectadores. Não tem mais coligação para vereadores esse ano, tem só para prefeitos, o que significa dizer que o partido vai concorrer em chapa pura, sozinho, e que, por óbvio, nos dá a seguinte tarefa. A lição de casa, o dever primeiro de casa para o partido é fortalecer o seu partido. Agregar bons líderes, criar adesão, militância partidária, engajamento, para que você consiga ter bons nomes e bons, por assim dizer, fazedores de votos que ajudem o partido a alcançar o quociente eleitoral e, com isso, tentar obter o maior número possível de vagas. Porque a novidade esse ano, diferente dos outros anos, é que o partido que não alcançava o quociente eleitoral sequer participava da conta das vagas. Esse ano continua assim, com uma ressalva. Primeiro, as vagas são disputadas entre os partidos que alcançaram o quociente, havendo sobra de vagas. Essas sobras, que antes eram disputadas somente entre aqueles partidos que tinham alcançado o quociente, eu gosto de falar consciente, né? Seja consciente, fale quociente. Porque tem muita gente que tenta ser muito eficiente e fala coeficiente, né? Mas coeficiente é fator de multiplicação e quociente é fator de divisão. Então, a gente está dividindo, né, votos válidos pela quantidade de cadeiras. Essa é a fórmula do consciente eleitoral. Então, eu falo consciente para não esquecer, porque a gente esquece mesmo. Então, os partidos que... As sobras de vagas só eram disputadas entre os partidos que alcançavam o quociente eleitoral. Esse ano, não. Os partidos que não alcançarem o quociente eleitoral também poderão entrar na disputa pelas sobras junto com os demais partidos. Pode ser que, mesmo participando da conta da sobra, não consiga, não chegue lá. Né? Então, qual que é a mensagem, o dever de casa? Fortalecer o seu partido, organizar o seu partido
para evitar correr o risco de disputar aí e, de repente, ter até um líder ali bom de voto, mas ficar de fora. A segunda pergunta sua, ou o segundo ponto, que nem é uma pergunta, sobre o fundo eleitoral. Essa história toda aí de que Justiça o do Rio eleitoral deveria... né? a Justiça do Rio manda destinada e depois não manda mais. Cara, olha só. A primeira coisa é que eu acho que a gente precisa, de novo, respirar um pouco. É tudo muito novo. Essa história do coronavírus, a verdade é que ninguém sabe o que fazer ainda. Pegou todo mundo de surpresa, convenhamos. Meteoro, né? Como Se está bem difícil, se tá difícil ser cidadão, se está difícil ser liderado agora, você imagina para o líder. Não é fácil. Ninguém sabe muito o que fazer, não tem remédio para esse troço, não tem cura. Hoje mesmo, eu te confesso aqui, um dia que eu fiquei um pouco aborrecido já, porque, porra, tô há quantos dias aí já de isolamento, e isso que, convenhamos, a gente ainda tem que agradecer a Deus, porque a gente ainda é privilegiado, né? Tem acesso à água potável, à internet, à comida, a uma boa cama, a algum espaço, acesso a banho de sol. Agora, imagina aí, famílias inteiras que se amontoam aí em um ou dois cômodos e que não têm acesso sequer à água potável, enfrentar um isolamento, um confinamento desse. Então, a gente ainda tem que agradecer a Deus, mas apenas para dizer que nós ainda que somos verdadeiramente privilegiados, às vezes nos aborrecemos, às vezes ficamos um pouco angustiados com tudo isso. Imagina essas outras pessoas. Daí para te dizer o seguinte, que a gente tem que tomar cuidado nessas horas com o discurso fácil. A gente tem que tomar cuidado com aqueles especialistas de Facebook, de Instagram. A gente tem que tomar cuidado com esse povo, o povo do achismo. Se fosse fácil, se fosse simples, se a solução já estivesse dada, o mundo, meu amigo, meu irmão, não estava parado. Cara, você sabe o que é isso? As Olimpíadas de Tóquio, 12 bilhões de dólares foram adiadas. O mundo está parado. Você sabe o que é isso? Isso vai marcar a nossa geração. Então, eu não sei se é o fundo eleitoral que vai resolver essa história. Tem muita demagogia nesse negócio e que, no final das contas, disfarçam, com todo respeito, muitas vezes, aqueles preconceitos que estão embutidos em nós e que nós acabamos revelando sem nem nos darmos conta. Aquele cidadão que demoniza a política, aquele cidadão que acha que a eleição não serve para nada, aquele cidadão que acha que a democracia é uma bobagem. E veja, essa história do coronavírus, ela nos mostra exatamente o contrário. O quanto importante é ser democracia, o quanto é importante participar, o quanto é importante escolhermos os nossos líderes, o quanto é importante sermos bem liderados, o quanto é importante ter ali uma harmonia entre os poderes, o quanto é importante essa preocupação com o outro. Então, é tanta coisa que essa história toda está nos ensinando. E aí agora parece o pessoal querendo, sabe, revelando essa cultura sanguinária, o que é uma pena, sabe, com todo respeito. Eu sempre brinco que a história do mundo, talvez a única coisa que nós tenhamos aprendido com a história é a de que com a história nós não aprendemos nada. Você sabe por quê? Porque se nós tivéssemos aprendido alguma coisa, talvez nós seríamos um pouco mais empáticos. Veja que coisa. O ser humano, em horas como essa, revela, por um lado, a sua empatia, a sua caridade, a sua disposição de ajudar o outro, a sua misericórdia, o seu coração contrito, a sua humildade, mas ele revela muitas vezes também o seu lado pior, o seu lado populista, aquela cultura de sangue, o seu lado individual. Isso é muito ruim, né? E a gente tem inúmeros episódios aí
desde o episódio da demonização lá das mulheres de Salem, que foram taxadas como bruxas, como representantes do demônio, só porque eram mulheres que enfrentavam a elite dominante. E aí, meu amigo, é mais fácil você criar uma espécie de culpa ou de bode expiatório do que reconhecer e falar, ó, verdade, estão falando a verdade. Essa mesma sociedade botou Cristo na cruz, pô. Né? Mandou soltar Barrabás, ladrão, pedófilo, estuprador. A Páscoa está chegando aí, ó. Para nos lembrar disso tudo. É a sociedade que não gosta de ser confrontada. É a sociedade que, quando se vê diante da necessidade de um autoconfronto, de sair da zona de conforto, de olhar para si mesmo, para citar aqui o Guimarães Rosa, né, de se ensimesmar, é a sociedade que não consegue olhar para dentro de si e prefere apontar o dedo em riste e achar no outro um culpado para as mazelas que, na verdade, são deles. É a sociedade que validou a escravidão, é a sociedade que validou o nazismo. Cara, então, me desculpa, achar que o fundo eleitoral, que o corte da reposição inflacionária do trabalhador, do servidor público vai resolver, não vai. Olha, pode ser um gesto até de empatia e tal, mas ver o outro pior não vai te deixar melhor, meu amigo. Sabe, acabar com a democracia não vai te deixar melhor. É mais bonito que nós possamos aproveitar este momento para finalmente lançarmos uma luz, ainda que não espontânea, já que diz, né, aquele filme lá, O Poço, da Netflix, que a mudança do ser humano nunca é espontânea, mas provocada. Porra! Então estamos sendo provocados agora. Vamos aproveitar, então, essa provocação para lembrar daquilo que nós precisamos melhorar. Né? Investir mais em ciência. Olha aí, olha, tivéssemos um investimento mais em ciência. E isso não é só brasileira do mundo. Talvez tivéssemos hoje a vacina para esse troço. Pesquisadores que pesquisaram a influenza, o ebola, já estão alertando para isso há muito tempo. E mais, o cenário é ainda mais catastrófico, porque dizem que há outras pandemias por vir muito mais graves. Então, talvez é a hora da gente pensar um pouco mais na importância da ciência da saúde, da ciência médica, da ciência social, porque, veja, num crash da economia, e a sociedade, como é que fica? Aquele cidadão que não tem uma reserva, como é que as ciências sociais lidam com tudo isso? Da ciência política. A política é uma ciência, porra! A política é um troço sério, não é negócio fascista de Facebook. O direito é um troço sério, da gente começar, então, a olhar para essas coisas com um pouco mais de seriedade, de empatia, a importância do aspecto coletivo, da nossa essência. Me desculpe até, Guilherme, o desabafo, mas é que, cara, eu estou cansado já de ver tanta bobagem, sabe? A gente está vivendo um momento que ninguém tem certeza de nada, sabe? Não tem. Vamos olhar para aquilo que importa, meu Deus do céu. Eu acho que é um momento de a gente respirar. Acho que tu resumiu tudo numa frase. Eu acho que é um momento de a gente realmente respirar. Um amigo comentou alguns dias atrás, disse: Guilherme, nós não vamos voltar para o mundo que a gente conhece. Nós não vamos muitas das coisas nós não vamos mais fazer do jeito que a gente fazia. Não vai mais funcionar. É como a Luísa Trajano comentou esses dias, agora há poucos dias na Veja, disse: cara, será que adianta abrir loja? Será que as pessoas estão confiantes em ir para a loja? Então eu acho que a gente precisa respirar, né? E a questão da política, ela carrega um pouco dessa degradação da relação do político com a população. E eu tenho a sensação que essa questão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha é mais um sintoma, né? É mais Perfeito. É um sintoma. É um sintoma e inclusive, como tu bem colocaste, um sintoma e manifestado pela resposta simples. A gente é sempre tentado a achar resposta simples para tudo e nem sempre o problema é simples, ou é simples de resolver, né? Sim. Anderson, eu fico assim, sem palavras, né? Eu que agradeço. Imagina, agradeço demais a tua parceria, não só nesse vídeo, mas a parceria de sempre, o carinho de sempre.
tenha sempre na Essente Jus um grande parceiro, um grande aliado. As nossas portas estão sempre abertas para vocês. Hashtag tamo junto. Meu caro, forte Cara, abraço. um abração para você. Aproveitando a sua alta audiência, sigam lá as nossas redes. Nós vamos disponibilizar e aí todo esse material para quem quiser, o requerimento à Justiça Eleitoral para quem precisa regularizar o seu título, questão partidária, essas Excelente. tabelas de desincompatibilização e afastamentos, guia eleitoral, esse parecer lá da UVC, modelo de pedido que você deve ter aí, aliás, você tem, do recebimento e organização da casa do Fundo Especial de Campanha, o Fundo Partidário, enfim. Curta lá as páginas, as redes, peçam lá, que essa é a hora da empatia, da gente se unir, se ajudar e se abraçar para resolver tudo isso da forma mais rápida, mais célere e melhor possível. Alarcon, mais uma vez, obrigado e que as coisas se acalmem, e a gente com paciência tudo vai se ajeitar. Forte abraço, meu caro. Abração. Tchau, tchau.